Procedimentos como curvar-se ao entrar na sala de treinamento, alinhar os alunos em ordem de classificação, sempre responder ao instrutor com reconhecimento e respeito, dentre outras formalidades, faz parte do cotidiano de todos os praticantes de artes marciais. Mas onde estas práticas surgiram e quem foi o principal responsável por elas? Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e estes aspectos, bem como o uso do uniforme branco e as faixas coloridas nas artes marciais, serão assuntos para o vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos no conteúdo, te convido, se ainda não és inscrito aqui no canal, para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Afinal de contas, é gratuito e, fazendo isso, estarás contribuindo para o crescimento deste trabalho. Vamos ao vídeo. Ao contrário da crença popular, a maioria das tradições e protocolos que são praticados nas escolas modernas de artes marciais não vem de tradições de ensinos milenares, mas sim, muitas são inovações modernas que foram introduzidas no início do século XX, quando a instrução pública, ou seja, o ensino das artes marciais para civis, estava começando de fato. Embora vários indivíduos tenham contribuído para esse desenvolvimento, um dos mais influentes e notáveis foi um instrutor de Okinawa, Yabu Kensho, que serviu na China como oficial do exército japonês e foi aluno de Matsumura Sakon e Itosu Anko. Yabu Kensho e seu contemporâneo Hanashiro Komo foram instrutores primários de Itosu nas escolas públicas de Okinawa e a partir dele, baseado em suas experiências militares como oficial do exército, foram introduzidos vários procedimentos para facilitar o ensino público do karatê nas salas de aula. Muitas dessas inovações ainda são praticadas em escolas de karatê em todo o mundo, incluindo também as escolas de artes marciais coreanas como Taekwondo e Hapkido e etc. Esses procedimentos introduzidos por ele foram os seguintes: curvar-se ao entrar na sala de treinamento, alinhar os alunos em ordem de classificação, formalidades específicas e sinais de respeito na abertura das aulas, meditação sentado ou ajoelhado, uma prática budista desenvolvida no Japão como resultado da influência da arte do Kendo. O treinamento sequenciado, incluindo exercícios de aquecimentos, fundamentos, formas e práticas de combate. Sempre responder ao instrutor com reconhecimento e respeito. E encerramento das aulas com formalidades semelhantes às da abertura. Muitas dessas práticas já haviam sido implementadas nos treinamentos de judô e kendo e refletiam uma mistura de educação física e militar europeia com o neoconfucionismo japonês e militarismo. No entanto, esses procedimentos não existiam na China ou no karatê de Okinawa antes de Yabu. Tampouco fizeram parte da prática do Taekyon na Coreia. Os métodos modernos de Yabu Kensho foram amplamente adotados por outros instrutores de Okinawa e do Japão, incluindo Mabuni, Funakoshi e Toyama. Esses procedimentos de treinamento, que não foram encontrados em livros de karatê e manuais de instrução, tornaram-se padrão para o treinamento coreano de karatê e posteriormente para o taekwondo, o que indica claramente uma profunda influência japonesa na modalidade do taekwondo. Outra inovação moderna é o uso de uniforme de algodão na cor branca nas artes marciais e faixas coloridas, cujo uso foi introduzido no Japão durante o final do século XIX pelo fundador do judô, Jigoro Kano. Posteriormente, Funakoshi desenvolveu seus uniformes de karatê com base nos uniformes de Jigoro Kano e os introduziu em suas aulas por volta de 1924. E antes desses uniformes, os alunos praticavam com roupas folgadas, ou na subtropical Okinawa com o mínimo de roupa possível. Os uniformes anteriores ao modelo em gola V que utilizamos atualmente no Taekwondo, que foram introduzidos na década de 1980, são essencialmente idênticos aos usados no Karatê, o que mais ainda evidencia a influência japonesa na formação do Taekwondo. Me conte lá embaixo nos comentários se essas curiosidades já eram de seu conhecimento e se gostarias de mais conteúdos como este. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!